O Vasco venceu o Grêmio no domingo. Uma vitória importantíssima. Uma vitória que vira a chave do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Mas, meus amigos, a vitória foi no dia 6. Hoje, terça-feira, é dia 8. E a janela fecha dia 25. E mesmo após uma vitória importantíssima e gigante em São Januário, fica claro para o torcedor vascaíno que o nosso elenco precisa de reforços. E é claro, meus amigos, aqui neste Acorda Vascão, iremos trazer informações importantíssimas exatamente sobre mercado, porque o Vasco segue bastante ativo no mercado da bola à procura de contratações. Após a negativa por Luciano Vietto, já tem um alvo definido pela diretoria cruzmaltina. E a gente, é claro, vai trazer aqui neste vídeo informações sobre quem será esse possível camisa 10 da Colina Histórica. Além dessas, muitas outras informações, falaremos, é claro, mais algumas informações importantes sobre essa vitória importantíssima contra a equipe do Grêmio. Falaremos sobre Campeonato Brasileiro, falaremos sobre volante Luiz Gustavo, sobre zagueiro argentino também, Federico Fernandes e muitas outras novidades. Porém, torcedor, rapidinho aqui, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso gigante da colina, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês aí que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, ó, falta pouco, hein, pra gente chegar aos 105 mil inscritos, faltam menos de 200 pessoas, cara. E eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado e tá me ouvindo nesse momento ainda não é um inscrito do canal. E se você ainda não é um inscrito e tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou te pedir um voto de confiança. A gente tá aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, às 7, às 2h30, 3 horas e às 8 horas da noite. Então se inscreva para você ficar muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. E se você já está aqui diariamente, já nos assiste diariamente, já curte o nosso conteúdo e ainda não é inscrito, só pode estar de brincadeira, né, vascaíno? Vem aqui embaixo nessa palavrinha inscrever-se, você não precisa se cadastrar, você não precisa pagar nada, você não perderá tempo, é só apertar no botãozinho. Aperte e se inscreva no nosso canal e se junte à nossa família. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação desse vídeo. E também, ó, aqui embaixo, deixe nos comentários. Tá empolgado com o Vasco? Você acha que dá para virar essa chave? Coloque a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, que a gente tem muita informação importante para trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão, apenas nesse primeiro vídeo da terça-feira. E olha, torcedor, antes de entrar no assunto sobre o mercado, eu quero começar aqui este Acorda Vascão falando com vocês sobre algumas informações após domingo, né? Pós-domingo, após a vitória contra a equipe do Grêmio, porque as movimentações seguem muito forte. E olha, até em uso de informação para você que está aí do outro lado. Uma informação que pode, inclusive, te surpreender. A gente critica tanto Léo Jardim, a gente critica tanto o Léo, zagueiro, que mesmo diante de ter um grande apoio por parte da torcida, é criticado também por, mesmo que poucos, torcedores não gostam do Léo. A gente critica tanto Robson Bambu e a gente critica tanto Gabriel Peck. Mas olha só para te trazer como informação, uma curiosidade, nas 3 vitórias do Vasco, contra Cuiabá, contra Atlético Mineiro e contra o Grêmio nesse último domingo, anteontem, estiveram presentes no time titular Léo Jardim, Robson, Léo Pelé e Gabriel Peck. Ou seja, jogadores tão criticados, né, por parte aí da torcida vascaína, são necessários, pelo menos com relação a números, meus amigos, para que o Vasco possa conquistar vitórias em todas as partidas, ou aliás, nas partidas em que Robson esteve no time titular, o Vasco venceu. Quando Robson não esteve entre os titulares, o Vasco não conseguiu conquistar a vitória. É, meus amigos, papo de maluco, mas são números apresentados. E olha, prosseguindo, porque as movimentações são grandes após essa vitória contra a equipe do Grêmio. E, meus amigos, eu dando uma olhada na imprensa, nas informações, nas notícias, pude perceber uma coisa que pra mim é interessantíssimo. O fato hoje do Vasco da Gama ter muitos gringos é muito legal. Sabe por quê, torcedor? Hoje o Vasco tem Pablo Verrete, que era o artilheiro do Campeonato Argentino, sensação lá, né,
na Argentina. Hoje o Vasco tem o Orediano, que é uma grande promessa do futebol argentino. Iniciou a sua carreira no Vélez e era cotado para vestir a camisa de grandes clubes do futebol sul-americano. A gente tem hoje Pumita, que é de seleção do Uruguai. A gente tem hoje Gary Medel, que é o capitão da seleção chilena. A gente tem hoje vários atletas aí dentro do nosso elenco que são referência por lá. Até o próprio Ramon Arreu Dias é um nome muito bem gabaritado dentro do River Plate e gabaritado num contexto geral no próprio futebol argentino. É um jogador de Copa do Mundo. Ramon Arreu Dias foi atleta de Copa do Mundo. Então hoje o Vasco da Gama está com muito holofote do mercado sul-americano, da imprensa sul-americana pra cá. E a vitória de domingo, de anteontem contra a equipe do Grêmio, virou holofote lá na imprensa sul-americana. Tá aparecendo aí na ESPN Futebol Argentina, ESPN da Argentina. Isso é apenas sobre o anúncio. Olha eles colocando sobre a chegada do Pablo Verrete ao Vasco. Ramon tiene a seu goleador. Ramon tem o seu goleador. Vasco da Gama oficialmente confirmou a chegada de Ramon Dias, de Pablo Verrete, perdão. Que reforço! E após, a ESPN da Argentina dar esse anúncio, foi dia ontem do Sport Center, que é também um jornal super famoso da própria ESPN. É um jornal transmitido pela ESPN, pela emissora lá na Argentina. Falou sobre Pablo Verrete. Olha aí as imagens, ó. Era o gol de Pablo Verrete. O novo reforço do Vasco da Gama de Ramon Dias teve um mano a mano, mas Gabriel Grando, o goleiro do Grêmio, esteve à frente e salvou, com uma defesa. Foi aquele lance que o Pablo Verrete quase marcou o gol. Então tudo isso vem sendo noticiado lá na imprensa sul-americana, torcedor. Isso é importante pra caramba. Ver que o nosso Vasco tá ganhando força também por lá. E outra, MSN do Chile falando: Vasco voltou a vencer depois de 4 derrotas consecutivas. Em 2 delas concediram o treinador argentino Ramon Dias e o reforço chileno Gary Medel. 1-0 sobre o Grêmio de Porto Alegre no estádio São Januário, em casa. Então, torcedor, é muito legal ver isso. É claro, a gente pouco fala sobre essas coisas que acontecem no Vasco lá na imprensa sul-americana, mas ontem eu tava dando uma olhada nas informações e chegou até a mim, eu achei muito interessante trazer a vocês. O Vasco hoje é assunto da América do Sul. O Vasco hoje é um assunto no Chile por ter um capitão chileno. O Vasco hoje é um assunto na Argentina por ter o artilheiro do campeonato argentino aqui e por ter um dos maiores técnicos da história do futebol argentino na beirada de campo do Gigante da Colina. Então isso é muito legal. E aí eu dando uma olhada também em alguns comentários, eu vi o comentário do Lucas, meu xará, um argentino inclusive, falando assim, um torcedor do São Lourenço, abre aspas: eu inteiro, ou seja, eu confirmo que Vasco da Gama comprou o Verrete, o Vasco de Ramon comprou o Verrete, muito bom reforço. Ainda estão convencidos de que eles se salvam, ou seja, de que eles não serão rebaixados. Então, além de ecoar muito lá na América do Sul, na Argentina, no Chile, no Uruguai, Vasco da Gama, hoje todos, ou em grande maioria, dos argentinos que acompanham aqui o futebol brasileiro, acreditam que o Vasco da Gama não cairá à Série B do Campeonato Brasileiro. E eles estão otimistas. E você aí, torcedor, também acha que o Vasco não cai? Deixa a sua opinião nos comentários. E olha, se depender do nosso capitão chileno Gary Medel, o Vasco não cairá mesmo. Porque vazaram algumas imagens da partida, contra a equipe do Grêmio, essas aí que estão aparecendo a vocês. Uma imagem muito legal de ser vista, um espírito de fato que faltava dentro desse elenco do Vasco. O Gary Medel, após um lance do Zé Gabriel, caindo em cima dele, dando força. Após uma cobrança também, o outro lance que está aparecendo dele de escanteio, falando lá para ir até o final, dando esse empenho, dando essa raça de capitão e bem visto, por esses jogadores sul-americanos que chegam a Vasco. É o típico jogador de que torcedor vascaíno gosta. Quando voltar a torcida São Januário, o nome de Gary Medel, aquele de pitbull, com toda certeza ecoará em todas as arquibancadas do nosso Caldeirão. E não é apenas essa raça, é qualidade, é bola. Gary Medel tem futebol, tem qualidade. Na partida de ontem a gente já trouxe vários números, sobre esse zagueiro hoje chileno. E olha só, meus amigos, com relação a outros números importantes, desde a sua estreia com a camisa do Vasco, de 11 bolas aéreas disputadas, você sabe quanto o Gary Medel venceu? Coloque aí nos comentários, dá um chute. Meus amigos, de 11 bolas disputadas, Gary Medel venceu 9. Porém, sabe o que surpreende? Gary Medel tem apenas 1,71 m de altura. Gary Medel é zagueiro. Bate ali na bola aérea com atacantes, com jogadores mais altos. E vence na bola aérea. Sabe o que é isso? É qualidade, é tempo de bola, é experiência, é habilidade, é tudo junto.
É um baita de jogador, um líder nato. E não é apenas a liderança que chama a atenção, é a qualidade com a bola no pé. Jogador importantíssimo aí para essa temporada, com toda certeza ajudará muito o Vasco a se livrar do rebaixamento, porque, meus amigos, para mim, o Vasco da Gama não cai. E falando em Gary Medel, vamos logo entrar em um outro assunto que envolve até o jogador. Pois ontem, na parte da tarde, a gente teve a informação que antes do Vasco entrar em contato para tentar a contratação do jogador chileno, o Vasco buscou informações e iniciou contatos por um volante brasileiro, Luiz Gustavo. Volante hoje de 36 anos de idade, que nesta última temporada estava vestindo a camisa do Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, do Anderson Talisca. Foram 32 partidas, 5 gols marcados e 4 assistências. Números muito bons, inclusive, para um volante, né? 9 participações diretas em gol em 35 partidas. Além do Al Nassr, Luiz Gustavo tem passagem também por Fenerbahçe, da Turquia, Marseille, da França, Wolfsburg, da Alemanha, Bayern de Munique, Hoffenheim e também alguns clubes aqui do futebol brasileiro. Qual foi a informação que tivemos? Luiz Gustavo hoje se encontra livre no mercado, ou seja, pode chegar ao Vasco ainda, torcedor. Mas o Vasco tentou a sua contratação antes da chegada do Medel. Não conseguiu a contratação de Luiz Gustavo e por isso iniciou os contatos pelo volante chileno, avançou nas tratativas e conseguiu a sua contratação. Ontem, no Boa Noite Gigante, a gente chegou a comentar, né, sobre a situação do Luiz Gustavo, mas a gente trouxe que havia uma expectativa grande de que esse jogador não viesse, até porque o Vasco já havia trago, né, um atleta dessa posição de primeiro volante, que é o Medel. Mas, meus amigos, as coisas mudaram. Hoje o Medel, contratado como primeiro volante, atua como zagueiro. O Medel foi titular do sistema defensivo ao lado do Léo. Não atuou como primeiro volante. O primeiro volante do Vasco, nesse domingo, foi o Zé Gabriel. O Medel atuou como zagueiro e deve ganhar essa posição e ficar nela até o final da temporada, no elenco comandado por Ramon Dias. E ontem, a página Papo na Colina trouxe informações importantes exatamente sobre o Luiz Gustavo. Informações aqui, mesmo não tendo avançado os primeiros contatos entre Vasco da Gama e Luiz Gustavo, pelo fato dele hoje estar livre no mercado e ser um jogador que o Vasco poderá contratar até o dia 25 de agosto, o Vasco pode sim tentar fazer novamente uma investida pelo atleta. Esse nome, o nome do Luiz Gustavo, não está completamente descartado pela diretoria vascaína. Porém, mesmo diante disso, mesmo diante do nome do Luiz Gustavo ainda estar na mesa do Vasco da Gama, não quer dizer que uma investida será feita. Pode ser feita, mas não quer dizer que será. Porque a gente já vai entrar nesse assunto. O foco hoje do Vasco da Gama no mercado é um camisa 10. O Vasco quer um camisa 10 e busca, a pedido de Ramon Dias, um zagueiro. Porém, como se trata de uma oportunidade de mercado, volante Luiz Gustavo é uma grande oportunidade de mercado. O Vasco pode sim, nesses próximos dias, tentar a contratação do atleta. Até porque busca, né, um volante. Com todo o respeito do mundo ao Zé Gabriel, mas sabemos que o Vasco precisaria de um atleta mais cascudo para atuar ali à frente do sistema defensivo. Não sei se o Zé Gabriel é esse nome. Acredito eu que o Luiz Gustavo, com a experiência que tem, seleção brasileira, Copa do Mundo, Bayern de Munique, clubes gigantes aí do futebol europeu, poderia ajudar muito mais na situação que o Vasco da Gama se encontra. Então, com isso, buscando oportunidades, visando nomes para reforçar a equipe de Ramon Dias, Luiz Gustavo pode sim não apenas estar na mesa e iniciar novos contatos à diretoria vascaína pelo volante. Você acha que seria um bom nome, torcedor? Coloque aí nos comentários, pois foi como falamos, o Vasco busca oportunidade. Quer um camisa 10, porém Ramon Dias também, além do 10, quer um zagueiro. E zagueiro, meu amigo, hoje que está na mesa do Vasco, são alguns nomes. E um desses nomes é Federico Fernandes. Lembra que eu falei com vocês que iria buscar informações? Já mandei aqui a mensagem para o empresário do atleta. O empresário, eu fui buscar e descobri é Gustavo Goni, um argentino. Tive, né, o contato dele, foi me passado, já mandei uma mensagem a ele, estou esperando mensagem nesse momento, a resposta dele, né. Mandei essa pergunta às 9h12 da noite de ontem. Hoje ainda não recebi nenhuma resposta, mas a expectativa é que no Fala Gigante eu receba algo da parte dele. O que eu tenho a trazer com relação àquilo que eu já apurei sobre Federico Fernandes. É um nome que interessa ao Vasco, é um nome que está na mesa do Vasco da Gama, é um nome que Ramon Dias gostaria de ter ele junto ao elenco para trabalhar. Um nome experiente e um nome que tem rodagem, algo que ajudaria nesse momento o Cruz Maltino. 34 anos de idade, torcedor. Bagagem pela Premier League, Swansea City, Newcastle, bagagem por
futebol argentino, onde vestiu a camisa do Estudiantes logo nas suas primeiras passagens pelo profissional, passagens por Copa do Mundo com a seleção da Argentina, é um zagueiro rodado que se encaixa naquilo que o Ramon Dias quer, inclusive o técnico gostaria de contar com o zagueiro para o restante da temporada. Já houve contato do Vasco, havia uma expectativa de uma transferência para o São Lourenço, porém não houve avanço. Ontem eu busquei algumas informações com pessoas próximas ao atleta e me foi confirmado que Federico Fernandes desportivamente interessou o São Lourenço e as partes se alinharam. Mas na parte financeira não houve um alinhamento. O São Lourenço não conseguiu chegar aos valores que Federico Fernandes quer para daqui à frente. Porém, após a negativa com o São Lourenço, a expectativa é que um outro clube do futebol argentino faça investidas por esse atleta, o Independiente. Independiente queria a contratação do zagueiro do Grêmio, Kahneman, mas ontem na parte da noite foi confirmado que o Kahneman fica aqui no Grêmio e não virá, ou aliás, não irá para o Independiente. Então com isso, a expectativa é que o Independiente vá com tudo para cima do zagueiro Federico Fernandes. Então vamos aguardar. É um nome que o Vasco se interessa, é um nome que está na mesa, é um nome que já iniciou contatos, mas vamos ver o que será respondido pelo empresário do atleta. E no Fala Gigante responderei o que será respondido por aqui. E prosseguindo, porque o Vasco era um zagueiro, mas hoje a grande prioridade de fato é um camisa 10. E olha, torcedor, após a negativa por Luciano Vietto, o Vasco já tem novos nomes no radar. De fato, até o momento, até nessa terça-feira, dia 8 de agosto, Luciano Vietto não virá. O Vasco colocou na mesa do atleta uma proposta salarial muito boa, R$1,5 milhão por mês. Uma proposta salarial que faria com que o Luciano Vietto se tornasse um dos 3 atletas mais bem pagos do futebol brasileiro. E sinceramente, torcedor, olha só, é muito doido falar isso, mas eu não tô acostumado com o Vasco oferecendo um salário de R$1,5 milhão. Isso nunca aconteceu na história do nosso Vasco da Gama. E não tô acostumado, além do Vasco oferecer esse valor, ter jogadores negando esse valor, né, do Vasco da Gama. Então são duas coisas muito loucas que estão acontecendo nesse momento. Vasco oferecer um valor milionário como esse e um atleta negar um valor milionário como esse. Mas é a situação atual. Luciano Vietto não aceitou a proposta do Vasco da Gama. Até, né, tentou aí, com aquilo que tinha em mãos, negar a proposta do mundo árabe. Nas informações que o jornalista Lucas Pedrosa trouxe, é que o Luciano Vietto recusava e o mundo árabe vinha com uma nova proposta. O Luciano Vietto recusava e o mundo árabe viria com uma nova proposta. E os valores máximos colocados à mesa do Luciano Vietto foi de R$2.900.000 mensais. É muita grana, gente. Quase R$3 milhões mensais. Um valor mensal que faria com que o Luciano Vietto se tornasse um jogador mais bem pago praticamente do futebol mundial. Um valor considerado astronômico e muito difícil realmente de ser negado. Então com isso, Vietto até o momento não deve vir, deve fechar lá com o mundo árabe e permanecer por lá mesmo, já que vestiu a camisa do Al Hilal nessa última temporada. E com isso o Vasco busca, como a gente trouxe, novos nomes. E a informação que tivemos na parte da noite de ontem, torcedor vascaíno, e é claro, é importante trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão, é que o nome hoje que se encontra na mesa da diretoria do Vasco é Alan Sonora, ou melhor dizendo, Alan Sonora, acredito que assim se fala, é um jogador argentino que nasceu nos Estados Unidos, tem essa dupla nacionalidade, né? Nasceu nos Estados Unidos, mas se naturalizou argentino. Ele é filho de argentino. É um meio-campo central que tem passagens pela seleção do seu país. Ele vestiu a camisa na Gold Cup de 2023 dos Estados Unidos, como a gente trouxe. É nascido nos Estados Unidos e se naturalizou argentino. Tem essa dupla nacionalidade, mas atuou na última Copa CONCACAF com a seleção dos Estados Unidos, a seleção norte-americana. Foram 5 partidas, ou aliás, já são 5 partidas que Alan Sonora tem com a camisa da seleção norte-americana. Iniciou a sua carreira no Barcelona Juniors do futebol argentino, teve um pequeno período pelo Boca Juniors nas categorias de base, iniciou a sua carreira no Independiente da Argentina. Foi, no geral, 87 partidas jogadas, 11 gols marcados e 7 assistências. Após esse destaque, ele vestiu a camisa do Juárez do futebol mexicano. Foram 8 partidas com a camisa do Juárez nessa última temporada, nenhum gol marcado e apenas uma assistência. Nesse momento, o atleta está livre no mercado e é uma boa opção
para o Vasco da Gama. Um nome livre no mercado, um nome que tem rodagens por grandes clubes. O Boca é um grande clube, o Independiente é um grande clube, o Juárez do México é um clube renomado, né, do futebol mexicano. E a informação que nós tivemos é que, pelo fato do atleta estar livre no mercado, ser um livre agente, como se chama, né, na gíria do futebol, o Vasco sondou a situação desse atleta. Além do Vasco da Gama, o atleta também recebeu contato saída da diretoria santista. O Santos, que busca um camisa 10 no mercado, também sondou a situação desse jogador. Há um desejo grande, segundo informações, desse atleta vestir a camisa de algum clube aqui do Brasil, de vir, né, jogar no futebol brasileiro. Ainda não temos informações com relação a como estão as tratativas, mas houve de fato sondagem. Assim como outros nomes, esse atleta foi um dos nomes que estão na mesa da diretoria vascaína e se encontrarão aí nesses próximos dias. O Vasco tem até o dia 25 para decidir qual será o seu camisa 10, mas o que eu tenho convicção é de que o Vasco da Gama precisa de um camisa 10. Não é porque venceu o Grêmio nesse último domingo que tem que relaxar com relação a isso. Muito pelo contrário. Tem que intensificar a sua busca para na segunda-feira contra o Red Bull Bragantino já ter um camisa 10 à disposição. Não dá para relaxar. Não dá para achar que uma vitória contra o Grêmio é a solução, que o elenco está fechado. Muito pelo contrário. O Vasco precisa ainda de reforços para esse elenco. E diante da necessidade de um 10, nesse momento, Alan Sonhura, estadunidense naturalizado argentino e com passagens pela seleção dos Estados Unidos, está na mesa do Vasco. Bom nome, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque a gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa terça-feira. Estaremos de volta já já com Fala Gigante na parte da tarde. Contamos aí com o seu retorno. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.